Bom dia. Hoje vou continuar então com congruências modulares e, em particular, operações. Então vamos voltar para onde estávamos. A última coisa que a gente falou é que o conjunto quociente Z módulo NZ era dado pelas classe de 0, classe de 1 e a última era a classe de n-1, e são n classes, né? Lembrando que a classe de n é dado pelo conjunto dos x em z, tal que x é congruente a m módulo n, que significa exatamente que n divide x menos n. Tá. Agora, dentro desse conjunto aqui, a gente quer definir operações binárias. Então vamos primeiro definir o que é uma operação binária, certo? Operação binária sobre um conjunto A é uma função é isso. Agora, em geral, você lembra que as funções são indicadas, por exemplo, com f, né? Aí você poderia dizer que um par ordenado, né, Azinho, Bzinho, vai para, assim poderia ser f de Azinho, Bzinho, né? Desse jeito. Mas essa notação é muito pesada, muito pesada. Então o que a gente faz? A gente coloca uma notação diferente. Por exemplo, esse aqui, ó. É uma notação bem mais leve e que dá mais a ideia do que a gente quer dizer com operação, certo? Então, uma operação pega dois elementos de A, do conjunto A, Azinho e Bzinho, e me dá um elemento de A, certo? Então, uma função pode ter algumas propriedades, né? Então, vamos escrever aqui ao lado, então, o par ordenado, né? AB vai para A estrela B. Então, tal operação é dita. Uma operação pode ter algumas propriedades, né? Então, tal operação é dita associativa se A estrela B estrela C é igual a estrela B estrela C para todo A, B, C no conjunto A. Então, uma operação é chamada de associativa se
quando você escreve uma operação e depois aplica a operação de novo, né, não faz diferença a ordem com que você escolhe fazer as operações, ou seja, por exemplo, imagina, porque o que é que serve essa propriedade? Imagina de escrever A, estrela B, estrela C. Isso não faz sentido, né, seguindo a definição de operação, porque aqui tem três elementos, né, e na definição de operação tem só dois elementos. Essa aqui é a definição de operação, né? Tem só dois elementos. Então, qual é o sentido de aplicar uma operação a três elementos? Então, não faz sentido. Mas a gente pode dizer por convenção, pode introduzir uma convenção, que isso aqui é igual a fazer o quê? A fazer primeiro uma dessas duas e depois a outra. Certo? Mas tem duas maneiras de fazer isso, né? Pode ser também feito assim. Então, o que é que a propriedade associativa fala é que essas duas coisas são iguais. Então, o que ela fala é que quando eu escrevo essa expressão aqui, ela pode ser interpretada de duas formas distintas, mas essas duas dão o mesmo resultado. Comutativa se A estrela B igual B estrela A para todo A, B no conjunto A. Né? Isso é diferente da associativa, uma propriedade muito diferente, que ela fala que você pode ter duas coisas, fazer a operação em uma ordem ou na outra, e vai dar o mesmo resultado. Depois a gente vai ver exemplos, mas operações que verificam essas propriedades são, por exemplo, soma e multiplicação no conjunto dos números inteiros ou números reais. As operações usuais que vocês conhecem têm essas duas propriedades. Unitária se existe um elemento E em A chamado de elemento neutro, elemento neutro, então vou criar só um pouco mais de espaço, elemento neutro, e ele é chamado de elemento neutro, né? Que propriedade ele tem? Tal que quando você aplica a operação à esquerda e à direita a qualquer elemento de A, aplica a operação com esse elemento E, ele me dá o elemento A de volta, né? Então, por exemplo, se você quer um exemplo fácil, né? O número zero é um elemento neutro para a operação de soma, porque se eu pego um elemento qualquer, x mais zero é igual a x, né? Depois a gente vai ver exemplos. E para a multiplicação, um elemento neutro é 1, porque se eu pego um elemento x qualquer, multiplicação nos números inteiros, por exemplo, x multiplicado por 1 me dá sempre x. E também, como é comutativa, nesses dois exemplos, não importa se eu estou multiplicando à esquerda ou à direita. Mas na definição,
tem que colocar os dois porque uma operação não precisa ser comutativa, né? Uma operação pode não ser comutativa. 4. Simétrica. C é unitária. Com elemento neutro E. E para todo E para todo A em A existe B em A, tá ok. A estrela B é igual a E, que é igual também a B estrela A. Agora, esse B é chamado de inverso de A. Ou seja, essa terceira propriedade, bom, eu chamei de simétrica, mas você pode chamar de existência de inversos, né? Então, esse nome que eu dei, talvez não é universal, mas ele representa a existência de inversos. Agora, uma observação, bom, as definições estão aqui, né? Se você esquece, você volta. Vamos demonstrar uma coisa muito fácil, que é que elemento neutro o, o, é, se estrela é uma operação unitária, então o elemento neutro é único. Por quê? Se E' são dois elementos neutros, então vou mostrar que são iguais. É isso que significa único, né? O elemento neutro é único. Então, o que é o valor de E estrela E'? Bom, por um lado, como E é elemento neutro, isso aqui é obviamente igual a E'. E por outro lado, como E' é elemento neutro, isso aqui é obviamente igual a E. Então é uma demonstração muito fácil, né? Que mostra que se eu tenho dois elementos neutros, então eles têm que ser iguais simplesmente pelo fato de ser elementos neutros. Agora, eu já falei de alguns exemplos, né? E a operação de soma nos números inteiros e nos números naturais é associativa. Eu não vou escrever isso, você pode ler aqui. É comutativa também, são operações usuais que você conhece, né? E também elas são, bom, a operação de soma em Z, então vamos dar um exemplo aqui, eu vou escrever exemplo. A operação de soma em Z é a unitária com elemento neutro zero, mas não é, E é simétrica, né? Porque se eu pego A, então eu posso sempre somar menos A e me dá zero para todo A em Z.
E também o contrário vale, mas lembra que isso aqui é automático pelo fato dessa operação ser comutativa, então eu não vou insistir sobre isso, né? Quando eu trato operações comutativas, não precisa insistir sobre a definição exata de elemento neutro, que envolve as duas igualdades, porque a operação é comutativa, né? Aí, é, se você pega agora a mesma operação, só que no outro conjunto, em n, números naturais é unitária com zero. Lembra que o zero está no conjunto dos números naturais, mas não é simétrica. Por que não é simétrica? Porque, por exemplo, o menos um não pertence a n, né? Eu vou escrever desse jeito, mas o que eu tô... Lembra que para mostrar que uma coisa não é simétrica ou não é alguma coisa, é suficiente dar um contra-exemplo. Aqui eu dei um contra-exemplo. Se eu pego o elemento um que está em n, né? O seu inverso seria um número natural que somado a 1 me dá zero. Aí o único número desse tipo é menos um, mas menos um não está em n, né? Então essa operação não é simétrica, não tem inversos. Então a mesma operação, considerada em conjuntos diferentes, pode ter ou não ter uma dessas propriedades, né? Agora, vamos para a operação de multiplicação, né, que é mais interessante. É, multiplicação, por exemplo, vamos pegar a operação de multiplicação em Z, é associativa. A soma também é associativa, né? Eu não escrevi aqui, mas estava escrito no arquivo. É associativa e, e é unitária com elemento neutro 1. Por quê? Porque se eu pego x multiplicado por 1, isso vai ser sempre igual a x para todo x, né? Mas ela não é simétrica. Contra-exemplo, o meio não pertence a Z. Né? Qual é a ideia? Que se eu pego o elemento 2, para que ela seja simétrica, eu precisaria que 2 multiplicado por x. Então, olha, como é a primeira vez, eu vou escrever isso mais formalmente, mas essa é a única vez que eu vou ser um pouco mais pesado, assim, nesse tipo de coisa. Vamos abrir aqui. Se fosse simétrica, se fosse simétrica, então para todo x em z existiria y em z tal que x multiplicado por y é igual a 1. Mas isso é falso para x igual a 2, porque o meio não pertence
não pertence, eu escrevi errado aqui, né? Não pertence a Z. Então, se você imagina de colocar x igual a 2 aqui, então o y resolvendo me dá 1/2, né? Mas 1/2, que seria o inverso de y, ele não está no conjunto. Então, ele lembra que o inverso tem que estar no conjunto para a operação ser simétrica, né? Agora, vamos pegar um exemplo mais... agora, a notação que a gente usa geralmente quando tem um conjunto com uma operação é essa notação aqui, certo? É uma notação para dizer, olha, eu tenho um conjunto A, é uma operação estrela em A. Por exemplo, os exemplos que eu olhei até agora são N com a soma, Z com a soma, C com o produto, certo? Agora vamos olhar R com a multiplicação, né? Associativo, unitário, mas é simétrica? Existem os inversos? Então vamos ver. Para todo x em R, existe, bom, unitário com 1, né? Como no caso dos inteiros, né? O elemento 1 é o elemento neutro do produto. Existe y em R tal que xy igual a 1? Pergunta, né? E a resposta é, bom, quase sempre, mas sim, se x é diferente de zero, né? Então, isso seria a meta-resposta, mas a resposta a essa pergunta ali, aqui é não. Né? Por que não? Porque se x igual a zero, não existe um tal y. Imagina que x é igual a zero. Então, como é que zero multiplicado por qualquer coisa aqui pode dar 1? Não pode, né? Zero multiplicado por qualquer coisa vai dar zero. Então, ela não é unitária. Como é que eu obtenho uma... Ela não admite os inversos, não é simétrica, né? Agora, como é que eu posso construir uma multiplicação que admite os inversos? Muito simples. Em vez de considerar R, eu pego R e tiro o meu zero. Né? Ela é associativa, unitária, elemento neutro 1 e simétrica. Por quê? Porque o inverso de x é sempre 1 sobre x. Observe que se x fosse zero, isso não faria sentido, mas x não pode ser zero porque x tem que pertencer a esse conjunto aqui. Né? Tá. Agora vamos olhar uma operação que não se comporta bem, que é a subtração, né? Subtração é uma operação que subtração, por exemplo, em Z, mas você poderia considerar em qualquer conjunto. Que operação é essa? Operação Z por Z em Z, que pega um parzinho AB e leva para A menos B. A menos B. Eu escolhi Z por um motivo, né? Porque eu não poderia escolher N, né? Eu vou escrever assim, observação. Essa não é uma operação
de n. Porque se eu pego os números naturais, eu pego os números 1 e 2, aí eu faço 1 menos 2, me dá um número que não é em n, né? Menos 1, 1 menos 2 é igual a menos 1, que não está em n. Então, ela não é uma operação de n, mas é uma operação de z. Agora, a subtração em z, ela não é associativa. Então, vamos ver algumas coisas. Então, não é associativa. Por quê? Bom, vamos... se fosse associativa, lembra que a definição de associativa é A estrela B estrela C? Teria que ser igual a estrela B estrela C, né? Para todo A, B, C. Só que no nosso caso, a estrela é a subtração, menos, né? Aí vamos pegar esse exemplo aqui. Para mostrar que uma coisa não é associativa, uma operação não é associativa, basta dar um exemplo em que essa regra não vale, né? Então, o meu exemplo que eu vou dar aqui é 5 menos, abro parêntese, 3 menos 5, né? Se fosse associativa, então fazer isso seria a mesma coisa que fazer 5 menos 3 e depois fazer menos 5. Mas esses dois não são iguais. Por que não são iguais? Porque isso aqui é dado por menos 2, então isso aqui está falando 5 menos 2, e isso aqui está dizendo 2 menos 5. Agora, menos com menos dá mais, né? Então isso me dá 5 mais 2, que é igual a 7, né? E isso aqui me dá menos 3, então não são iguais, tá vendo? Então é por isso que a operação não é associativa. A operação de subtração não é associativa. Também não é simétrica. Sim, não é unitária. Não é unitária. Não é unitária. Como é que eu mostro que essa operação não é unitária? Bom, aqui não faz muito sentido pensar em contra-exemplos, porque a definição de unitária é que existe um elemento neutro, né? Então, como é que a gente faz? Para mostrar que não é unitária, a gente tem que mostrar isso por contradição. Se fosse unitária, existiria E pertencente a Z, tal que... lembra que a definição de unitária é que A estrela E tem que ser igual a A, também igual a E estrela A. Isso é a definição de unitária, né? Elemento neutro. Para todo A em Z. Então vamos traduzir o que está escrito aqui. Tal que, usando a nossa operação, vai dar A menos E igual a A. Isso são duas igualdades, né? E também E menos A é igual a A. Então esse elemento E teria que verificar essas duas igualdades para todo A. Agora, se trata de equações muito fáceis para resolver, né? Então a primeira está me dizendo que menos E é igual a zero, e a segunda está me dizendo que E é igual a 2A. Né? Então vamos examinar essas duas. Então a primeira está me dizendo que E é igual a zero, né? Então, isso o que eu mostrei? Que se existe um elemento neutro, então ele tem que ser E igual a zero. Só que isso não é suficiente para concluir que zero é elemento neutro, porque a gente tem que ter também essa segunda equação. Então vamos substituindo, me dá que zero é igual a 2A.
Mas lembra que tudo isso vale para todo A, né? Para todo A. E isso é falso. Falso. E aqui sim serve um contra-exemplo. Contra-exemplo é muito fácil, é só escolher, por exemplo, A igual a 1. Né? Se A igual a 1, 0 não é igual a 2A. Então ela não é unitária e também, obviamente, não é simétrica porque não é unitária. Para existir um inverso, tem que existir elemento neutro. Né? Se não tem elemento neutro, obviamente, não tem inverso. Porque o inverso é definido a partir do elemento neutro. Né? Agora, é, existem outras operações que não são soma e produto, são operações do tipo interseção, união, aquelas que a gente viu sobre conjuntos. Né? Então aqui, é, operações entre conjuntos. Então, então vamos considerar o que A um conjunto, ou então vamos seguir aqui X, né? X, eu não ia usar. X. X vai ser um conjunto. E P vai ser, P de X vai ser o conjunto dos subconjuntos de X, que a gente já encontrou em alguns exercícios, né? Então, o conjunto de todos os subconjuntos de X. Então, interseção é uma operação de P, né? Porque se você me dá dois conjuntos, subconjuntos de X, a interseção entre eles também é um subconjunto de X. Né? Então, isso é uma operação e ela é associativa, você pode mostrar como exercício, né? Associativa. Mas isso é bem intuitivo, né? Porque se eu pego os elementos que estão em A e em B e também em C, isso é a mesma coisa que dizer isso aqui, né? Não importa onde coloco as parênteses, né? Então ela é associativa. Ou se você não acredita, você pode sempre mostrar usando as duas inclusões. Mas se trata de uma igualdade que é tão óbvia que quase coincide com a sua própria demonstração. E unitária. Unitária sim, porque qual é que vai ser o elemento neutro aqui? O elemento neutro tem que ser um elemento que, quando você aplica a operação a qualquer A, tem que me dar o mesmo A. Então o elemento aqui vai ser o meu X, é, porque entende que se eu pego o X e faço a interseção com qualquer coisa, vai me dar aquela coisa, né? X interseção A me dá A. Então isso mostra que X é o elemento neutro dessa operação. E é o único elemento neutro, porque o elemento neutro sempre é único. E unitária, mas não é simétrica em geral, né? Porque, por exemplo, se eu pego o conjunto vazio que pertence a P, né? Em geral não tem inverso. Não tem inverso se X não é vazio, né? O que é que eu quero dizer com isso?
Então vamos... é, para ele ter inverso, para ele ter inverso, é, se a gente pode chamar de I o inverso de conjunto vazio, então o que é que tem que acontecer? Então, é, I interseção com conjunto vazio tem que ser igual a x, porque ele é que é o elemento neutro, né? Então, mas a interseção entre I e o conjunto vazio tem que dar o que? O conjunto vazio, né? Porque está contido nos dois, então tem que ser o conjunto vazio. Então, isso já implicaria que x é vazio. Agora, isso seria uma contradição? É uma contradição se x não é vazio. Então, é, é isso que eu falei, que o conjunto vazio não tem inversos se x não é vazio. Tá. A união, a gente... Ok, vou escrever aqui. Também ela é comutativa, sim, né? Comutativa, porque se eu faço A inter B, vai ser sempre igual a B inter A. Isso também é tão óbvio assim que é quase não precisa de demonstração. E aí, o que é que um outro exemplo, né? Um outro exemplo é a união, que é bem parecido, né? P por P em P. E nesse caso, A, B vai para a união deles. E ela é associativa. Unitária, só que dessa vez o elemento neutro é o conjunto vazio, né? Você pode pensar. Porque a união entre o vazio e qualquer coisa me dá aquela coisa. Não é simétrica. Você pode pensar por que não é simétrica. E é comutativa, né? É parecido com o exemplo anterior, então deixa você pensar sobre isso. Hum, tá bom. Agora, a gente quer, como eu estava falando, a gente quer nos concentrarmos nesse conjunto X aqui. Z módulo NZ, cujos elementos são classe de 0, classe de 1, n é um número fixado, né, positivo, até a classe de n menos 1. A gente quer construir operações aqui, e as operações vão ser soma e produto aqui dentro, né? Então, então vamos ver. Agora, definir as operações é muito fácil, mas antes da definição, vou introduzir uma notação que, como essa notação de classe é um pouco pesada, eu vou usar essa outra notação, 0 barra, 1 barra, n menos 1 barra. Então, na minha notação, m barra é igual a classe de m, que é igual à classe módulo n, né? X pertencente a z, tal que x é congruente a m módulo n. Certo? Então é uma outra notação que eu vou usar. Aí quem é que vai ser a minha soma de classes? Então a soma de classes vai ser a classe de A mais classe de B. O que é que vai ser isso? Vai ser, por definição, a classe de A mais B.
Agora, como eu falei, definir a operação parece que não é complicado, né? Porque eu só usei a definição mais natural. Lembra que esse elemento aqui, até a sua definição, não faz sentido, porque eu não defini até agora o que significa somar classes de equivalência, né? Mas esse elemento aqui, ele faz sentido porque faz sentido somar A e B porque eles são números inteiros e cada número inteiro tem uma classe, então eu posso pegar a classe dele. Agora, o que é o problema dessa definição? É, a soma de classes é bem definida. Tem que mostrar que é bem definida. Eu já dei um exemplo em que eu mostrei uma coisa parecida, ou seja, se eu escolho representantes diferentes, então classe de A igual classe de X e classe de B igual classe de Y, então tem que acontecer que a classe de A mais a classe de B tem que ser igual à classe de X mais a classe de Y. Então, a pergunta é verdade que isso, eu escrevi um ponto de interrogação, porque eu estou me perguntando se isso é verdade, né? Eu estou me perguntando. Então, vamos ver se isso é verdade. A gente pode usar a definição de soma, né? E isso estaria dizendo o quê? Que a definição aqui é A mais B classe igual X mais Y classe, né? E, e o que é que isso significa? Que N teria que dividir o quê? A mais B menos x mais y. X mais y é a definição de igualdade entre classes, né? Porque você lembra que dois elementos têm a mesma classe, se somente se eles são congruentes ou equivalentes, né? Congruentes, nesse caso, o módulo n. Então, isso é o que eu quero mostrar, mas isso aqui é a minha tese, né? Lembra o tempo todo que tem coisas que você quer mostrar e coisas que você sabe são hipóteses. Então, as suas hipóteses são essas duas, né? Então, vamos reformular. Então, isso aqui está dizendo que n divide a diferença, que a e x são congruentes módulo n, né? A é congruente a x módulo n. Vamos reformular. N divide A menos X. Vamos reformular. A menos X pode ser escrito, então vamos... Bom, aqui eu escrevi mais rápido no arquivo, né? Mas vamos reformular. A menos X pode ser escrito como dn, né? Ou, não sei, Cn, com C em um número inteiro, né? Então, da mesma forma, né? Então vamos apagar aqui agora. Da mesma forma, eu posso observar que a mesma coisa tem que valer para B, então para B e Y, né? E, então, B menos Y tem que ser igual a dn com d em z, né? Porque é a definição de o que significa ser congruentes módulo n. Significa que a diferença é o múltiplo de n, certo? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se a minha tese é verificada, então eu vou pegar A mais B menos x mais y, que é igual a A mais B menos x menos y,
eu vou reformular como a menos x mais b menos y, e isso vai me dar cn mais dn, né? E agora acabou o espaço aqui, então eu vou subir um pouco, mas eu vou subir um pouco, e isso pode ser escrito como C mais D, N. Então, isso mostra que se A e X são congruentes e B e Y são congruentes, então A mais B é congruente a X mais Y. É a definição de soma de classes. Agora vamos ao produto de classes, que é um pouco mais complicado. Produto de classes. A definição é como no caso anterior, não é complicada, né? Mas aqui lembra que x é dado por z módulo nz, né? Então quem que vai ser o produto de duas classes? Bom, vamos também usar o mesmo símbolo, então z módulo nz por z módulo nz para z módulo nz. Aí eu pego x, y, o que é o, bom, se eu pego a classe de x, né? Então, classe de A, classe de B, tem que ir para onde? Para uma coisa que eu chamo de classe de A multiplicada por classe de B, que eu defino como sendo classe de AB. Agora, como no caso anterior, isso aqui não faz sentido, porque até agora eu não defini o que é isso, mas eu posso multiplicar A e B porque são números inteiros e depois pegar a classe desse número inteiro, né? Isso é um elemento bem definido de Z módulo NZ. Então, o produto é bem definido. Então, o produto é bem definido. Então, exatamente como no caso anterior. Se classe de A igual a classe de X, classe de B igual a classe de Y, então a classe de A, classe de B é igual a classe de X, classe de Y, pergunta, né? Então vamos reformular. A classe de AB é igual à classe de XY, ou seja, N divide AB menos XY. Isso aqui é a minha tese, né? É por isso que eu coloquei ponto de interrogação, porque isso eu não sei, eu estou só reformulando, né? Agora vamos olhar as nossas hipóteses, né? Que são essa e essa. Bom, A menos X pode ser escrito como bom, é como no caso anterior, né? A menos x pode ser escrito como Cn, b menos y como Dn, né? Com C e D números inteiros. E agora vamos olhar AB menos XY. Aqui tem que fazer um truque, né? Não é exatamente imediato, mas a gente pode escrever como A menos x por B, A menos x B, mais B menos y x. E por que eu fiz isso, né? Porque agora, bom, é claro que isso é uma igualdade, porque esse xb com esse xb vai embora, né? E me dá exatamente AB menos xy. E por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar as minhas hipóteses. Então, CNB mais DNX e me dá CB mais DXN. Então isso mostra que essa diferença aqui é um múltiplo de n, né?
AB menos XY é o múltiplo de N. Agora, isso define somaproduto de classes. E agora a gente pode observar que se trata de operações, então, em Z módulo NZ, são associativas e unitárias. Unitárias e comutativas. Bom, comutativa é muito fácil, né? Porque o que é se eu faço A por B, né? Bom, vamos mostrar essas três propriedades. Então, comutativa, que é a mais fácil. Então, se a classe de A, né, e classe de B estão em Z módulo NZ, então o que a gente tem que mostrar? Que classe de A, classe de B tem que ser igual a classe de B, classe de A. Isso aqui é a minha tese, o que eu quero mostrar. Estou multiplicando classes, né? Então, isso é fácil porque é só usar a definição, certo? Então, vamos A, B, vai dar... Bom, agora eu estou fazendo o produto, mas você entende que para fazer a soma é tudo igual, né? Você vai perceber que aqui eu não estou usando muito assim. Você vai perceber que aqui eu não estou usando o produto em si, eu estou usando propriedades dele. Isso é a definição de... Isso aqui é a definição de produto de classes. Isso aqui é BA classe porque o produto é comutativo, o produto de números inteiros é comutativo. Porque dentro da classe eu estou multiplicando números dentro do conjunto dos números inteiros, né? E agora isso aqui, por definição de classe, é classe de B, classe de A. Unitária. Eu não mostrei comutativa para a soma porque é exatamente a mesma demonstração. Você pode fazer, no lugar do produto, você vai colocar a soma e me dá exatamente a mesma coisa. Unitária, elemento neutro da soma é a classe de zero, porque se eu pego classe de A mais classe de zero, vai me dar classe de A mais zero, que é igual a classe de A. E eu não vou fazer a mesma coisa com classe de zero mais classe de A, ou seja, na outra ordem, porque essa operação é comutativa, então não preciso. Para todo classe de A em Z módulo NZ. E elemento neutro da operação de multiplicação é a classe de 1, porque classe de 1 por classe de A é igual a classe de 1 por A, que é igual a classe de A para todo A. Para todo classe de A. Agora, isso tudo que eu estou fazendo, isso parece meio simples demais, mas eu estou só aplicando a definição que eu dei de operações. A coisa complicada não é aplicar as operações, a coisa complicada nesse caso foi mostrar que são bem definidas. E, associativa, vamos mostrar que uma das duas é associativa, mas a demonstração para a outra vai ser a mesma. Por exemplo, vamos mostrar que a soma é associativa. Classe de A mais classe de B mais classe de C. Então essa demonstração vai demorar mais um pouco, então
classe de A mais B mais classe de C, né? Isso aqui vai dar exatamente A mais B mais C classe, né? Agora eu estou dentro dos números inteiros, então eu posso escrever, usar a propriedade associativa dos números inteiros, porque classe de A, classe de B, classe de C são elementos estranhos, mas os números inteiros eu sei mexer, né, com os números inteiros. Então eu posso usar as propriedades deles. E isso, de novo, voltando, né, usando a definição de soma de classes, vai dar isso. E usando de novo a definição de soma de classes, vai dar isso. Então isso mostra que a operação de soma é associativa em Z módulo NZ. Lembra que uma operação não é só uma regra. Uma operação é importante especificar em qual conjunto você está fazendo essa operação, né? Porque se eu falo a soma é associativa, sim, é razoável, mas depende do conjunto em que você está trabalhando e também o que, é que você quer dizer com soma. Eu defini uma soma de classes e foi uma definição, né? Agora, se você imagina de colocar no lugar do símbolo mais, colocar o símbolo multiplicação aqui em todo lugar, vai dar exatamente, em todo lugar, né? Vai dar exatamente a mesma demonstração, vai dar exatamente o fato que o produto de classes é uma operação associativa. Então, e, bom, também tem coisas que são herdadas, né? Por exemplo, a soma de classes em Z módulo NZ é simétrica, no sentido que existem os inversos, né? Quem é o inverso de classe de A é a classe de menos A. A gente geralmente escreve isso dessa forma: menos classe de A é igual a classe de menos A, né? Mas isso aqui não é uma coisa trivial, é simplesmente uma coisa que você mostra. Geralmente a anotação para inverso, no caso da soma, a anotação para inverso é colocar um menos na frente, né? Então, o menos e depois colocar o elemento, como nesse caso aqui. Agora, o que é que eu... Isso aqui, isso aqui identifica, então, um elemento, né? Eu estou afirmando que esse elemento vai ser igual a esse elemento que eu sei quem é, né? Eu pego menos A e depois eu aplico a classe. Por que isso vale? Porque se eu faço classe de A mais classe de menos A, vai me dar exatamente classe de A mais menos A, né? A mais menos A vai me dar zero porque são números inteiros. Então, aqui eu estou mostrando que se eu pego um elemento, eu somo ao seu inverso, isso me dá o elemento neutro, né? Então, isso eu somo, eu escolhi, eu encontrei um elemento, né, que é justamente esse aqui. E essa igualdade aqui mostra que ele é o inverso, mostra que esse cara é o inverso dele, né? Mas a outra operação que eu construí não é simétrica, né?
Porque, por exemplo, em... Bom, vamos fazer isso. Então, vamos pegar um conjunto e vamos fazer todas as multiplicações para você ver o que acontece. Vamos pegar, por exemplo, z módulo 6z. Então, o que é que podemos fazer nesse caso aqui? Podemos pegar um... São 6 elementos, né? Então vamos tentar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer isso também. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, e... aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma coisa chamada de tabela de multiplicação, que é uma coisa que você pode também se acostumar a fazer quando você tem uma operação, ou tabela da operação, né? Quando você tem uma operação, você pode escrever todos os elementos numa tabela e multiplicá-los para ver o que é o resultado. Então, quais são os elementos? Aqui tem a operação, que é a multiplicação. Os elementos desse conjunto aqui são classes de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5, né? E, e aqui também, né? Então, classe de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Agora, o que eu vou fazer agora? Aqui, por exemplo, eu vou multiplicar esse elemento com esse, né? Mas em geral, aqui o que é que eu vou multiplicar? Vou multiplicar ele com ele, né? Eu reescrever o resultado aqui. O resultado tem que ser um desses 6 classes, né? Então aqui, bom, a regra, eu já falei para vocês, é só multiplicar os dois números. Bom, a princípio, né, é só multiplicar os dois números e colocar classe, né? Classe, classe, classe e classe. Aqui também, né? Tudo multiplicado por zero vai sempre dar zero, né? Então, isso já deveria é, mostrar para vocês que essa operação não é simétrica, ou seja, que não existem os inversos, porque zero multiplicado por qualquer coisa vai dar zero, né? Então, para existir os inversos, teria que existir o inverso da classe de zero, mas mas é claro que não existe, né? E, tá. Agora, a mesma coisa com um é fácil, né? Porque multiplicar por um ele é um elemento neutro, então ele não vai mudar o elemento. Agora 2 por 2 vai dar 4, então 4, tudo bem. Mas 2 por 3 me dá 6. Então vamos escrever aqui. 2 por 3 me dá 6. Mas a classe de 6 é a classe de zero, porque 6 e zero são congruentes. Módulo 6. Então aqui eu tenho a classe de zero. E aqui também,
porque a operação é comutativa, né? Então vamos ver, 4 por 2 vai me dar 8, módulo 6 vai dar 2. E aqui também, 2 por 4, porque 2 por 4 é igual a classe de 8, porque 2 por 4 é 8, né? Mas 8 é congruente a 2 módulo 6, então 2. Aqui eu poderia deixar 8, sim, poderia, mas é bom colocar o número, colocar o representante canônico da classe. E aí podemos continuar fazendo isso. 5 por 2, 10, módulo 4, 6, módulo 6, 4, né? E aqui também. 3 por 3, 9, módulo 6, 3. 4 por 3, 12, módulo 6, 0. 5 por 3, 15, módulo 6, 3. 4 por 4, 16, módulo 6, 4. 4 por 5, 20, módulo 6, 2, porque 18 mais 2 é 20, 18 divisível por 6, 5 por 5, 25, módulo 6, 1, porque 24 é divisível por 6. Então você entende vê que tem alguns elementos que se comportam de maneira diferente. Por exemplo, nessa linha aparecem todos os números, né, de 0 até 5. Nessa aqui também, né? Mas nessas três linhas não aparecem todos os números, né? Isso tem a ver com o fato que alguns elementos admitem inverso. Quem são os elementos que admitem inverso? Bom, ele admite inverso e ele também. Por que o 1 admite inverso? Porque o 1 aparece na linha do 1. Então, o correspondente aqui em cima vai ser o inverso dele. E por que o 5 admite inverso? Porque o 1 aparece o elemento neutro, então o correspondente aqui em cima vai ser o inverso do 5. E esses três, então, esse aqui tem inverso, esse aqui tem inverso, esses três não têm inverso, né? Não tem inverso. Por que não tem inverso? Porque o 1 não aparece, o 1 não aparece aqui nessa linha aqui, não aparece o 1. E o 3 não tem inverso porque nessa linha não aparece o 1 e o 4 pelo mesmo motivo. Então tá. Então você pode fazer mais exemplos, né? Multiplicando classes e depois reduzindo, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma coisa mais complicada. Você pode fazer, não sei, em z módulo 20z, você pode fazer 11 classe multiplicado por 5 classe, né? Isso vai dar 55, né? Mas é claro que você quer o representante canônico, então reduz módulo 20 e vai dar 15. O que eu estou dizendo? Que eu preciso tirar 20 do 55, o número de vezes. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 55, né? Eu tirei o 20 e me deu 35. Mas de 35, o que eu fiz aqui? Eu tirei o 20 de novo e me deu 15. Agora 15, eu estou feliz com 15 porque ele está no conjunto 0, 1 até 19. Lembra que esses são os meus representantes canônicos. Representantes canônicos. Ou, em outras palavras, o que eu fiz aqui? Se você lembra, eu falei sobre representantes canônicos. O que eu fiz aqui foi pegar o 55, eu fiz a divisão com o resto por 20. Então me deu 20
por 2 mais 15. Então, o representante canônico é o resto da divisão com o resto por 20. 20 é o número que determina o módulo aqui. Então, geralmente, quando você tem uma classe, né, você quer um representante canônico. Como no caso, se você olhou aquele exemplo que eu dei geométrico de relação de equivalência, cujas classes eram as retas no plano passantes pela origem. Se eu pego uma reta, o representante canônico naquele caso era o ponto da reta que estava no círculo unitário. Aqui o representante canônico é aquele número que está na classe, mas que é limitado entre 0 e 19, né? Então tá. Agora, o que é a questão aqui, né? Quando você tem operações, você pode ter, além de multiplicar e somar, você pode ter equações também, né? Exemplo de equação. Então vamos ver em z módulo 7z, vamos considerar a equação classe de 3 multiplicado por classe de x igual classe de 5. Então como é que, tipo, você resolve essa equação? Então vamos ver. Bom, aqui eu vou discutir esse exemplo aqui, tá? Para terminar a aula de hoje. Então, como é que você resolve essa equação? Encontre x, encontre classe de x, né? Então, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, talvez eu vou discutir o próximo também. Aí, bom, o primeiro passo quando você tem uma equação desse tipo, você pode, o que você geralmente faz é dividir tudo por 3, né? Então vamos escrever dividir por 3. E isso não está errado, é só que no nosso caso a gente escreve isso como multiplicar, porque dividindo por 3 você entende que aqui o 3 vai embora, né? Aí eu isolei o x e me dá 5 sobre 3, que é a solução, no caso dos números. Né? Se você tiver números normais, assim, se fosse 3x igual a 5, para resolver você divide tudo por 3 e dá x igual a 5 sobre 3. Mas dividir por 3, no nosso caso, significa multiplicar pelo inverso de 3. É isso que significa. Então, quem é o inverso de 3? O inverso de 3 é 5. Por quê? Porque 3 por 5, classe de 3 por classe, então vamos escrever classe, né? Porque o inverso da classe de 3 é a classe de 5, porque se eu multiplico elas, né, me dá a classe de 15, mas a classe de 15 é igual à classe de 1, porque é módulo 7, né? Você lembra que tudo é módulo 7 agora. Então, o que significa que um elemento é inverso de um outro elemento? Significa que quando você multiplica os dois, me dá o elemento neutro, que nesse caso é a classe de 1, né? Então, o que eu faço para resolver essa equação aqui? Eu multiplico os dois lados pela classe de 5. É, é claro que eu posso fazer isso, né? Porque eu tenho uma igualdade, eu posso aplicar a mesma coisa aos dois lados da igualdade e vai me dar uma coisa verdadeira, né? Verdadeira.
Se duas coisas são iguais, se eu faço uma mesma operação, as duas me dá duas coisas iguais, né? Aqui eu não me importo de manter o lado esquerdo e direito, eu só me importo o que eu escrevi aqui é uma proposição verdadeira. Ou seja, isso é uma implicação lógica que eu escrevi aqui, né? Essa equação, essa igualdade em cima implica essa igualdade embaixo. Só que esse aqui eu acabei de calcular, que era igual à classe de 1, né? Então, classe de 1 por classe de x é igual a classe de 25, mas a classe de 25, bom, a classe de 1 por classe de x é igual a classe de x, porque 1 é o elemento neutro, né? E a classe de 25 é igual a classe de 4, porque 25 é igual a 3 por 7 mais 4. Então, isso aqui é a solução. É a solução. Esse aqui é a solução da minha equação, né? Tá vendo? É exatamente quando você chega na solução, vai dizer classe de x igual a alguma coisa, né? E agora, isso aqui é um exemplo, né? E outro exemplo aqui, vamos continuar, porque eu preciso dar esse exemplo também, porque ele tem um detalhe que é diferente, né? Esse exemplo não vai ser em z módulo 7z, vai ser em z módulo 14z. E o, o exemplo é 8x igual a 4. Então, classe de 8 multiplicado por classe de x igual a classe de 4. E, bom, aqui eu preciso melhorar o que eu escrevi no arquivo, porque depois a gente vai ver exemplos desse tipo de equação, né? Mas o que acontece aqui é que antes de começar ah, aquele método que eu expliquei até módulo 7, na equação módulo 7 que eu expliquei, aqui é o que eu faço para começar. Então, isso aqui está me dizendo que 14 divide 8x menos 4, né? Ou seja, 8x menos 4 pode ser escrito como 14d. Mas o que é que eu faço nesse ponto é divido tudo por 2, porque eu posso dividir por 2. Aí me dá que 4x menos 2 é igual a 7d. Então, isso pode ser reformulado dizendo que 4x é igual a 2, mas agora é módulo 7. Né? Então, o que é que eu faço aqui? O que eu posso fazer é divido por 2 e me dá que 4x é congruente a 2, só que agora é módulo 7. E agora eu aplico aquele princípio de multiplicar pelo inverso, né? Aqui o inverso de 4, inverso de 4 é 2, porque 4 por 2 é igual a 1 módulo 7. Então eu multiplico tudo por 2 aqui me dá 1, como no caso anterior, né? Então me dá que x aqui é congruente no módulo 7. E me dá que x é congruente a 4 módulo 7. Só que agora, lembra que a equação original, ela me pede para... Ela me pedia para
para encontrar as soluções aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso listar as soluções. Soluções. Módulo 14 são 4, e tem mais uma que é 4 mais 7, que é igual a 11. Módulo 14. Ah. Bom, qual é a ideia aqui? A ideia é que você encontrou as soluções módulo 7, mas módulo 14 tem tem mais classes módulo 14, porque tem 14 classes, né? Então a ideia é você encontrou que o x é o 4 a menos de adicionar múltiplos de 7. Então, o módulo 14, você tem que olhar todas as maneiras de somar múltiplos de 7 ao seu 4, de maneira que o resultado está dentro do conjunto de representantes canônicos módulo 14, ou seja, de 0 até 13. Né? Então, para fazer isso, é suficiente somar 7 uma vez. Por que só uma vez? Porque se eu somasse 7 mais uma vez, aqui me daria 11 mais 7, 18, que está fora, que é igual a 4, né? Porque se eu somasse mais uma vez, me daria 18, mais 18 é congruente a 4, então eu estaria voltando para o 4, né? Então é por isso que eu não preciso somar mais nada. Você soma 7 até quando somar mais uma vez o 7 me dá uma solução que eu já encontrei. Por exemplo, aqui 11 mais 7 é igual a 4, é igual a 18, que é igual a 4, módulo 7, que é uma solução que eu já tinha. Mas a gente vai ver agora, né, o objetivo nosso agora é discutir um pouco mais esse tipo de problemas, porque aqui eu dei dois exemplos muito simples, e a gente quer encontrar um método para resolver esse tipo de equação mais em geral.